Olá, bom dia! Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 10 de janeiro. E nós começamos falando sobre economia. A inflação oficial contraria as expectativas e deve voltar ao intervalo da meta de 2023. O IBGE divulgou os números finais da inflação oficial do Brasil. No início do ano passado, analistas esperavam uma inflação na casa dos 5,31%. Com a redução nos preços dos alimentos, câmbio controlado e uma taxa de juros ainda alta, fizeram a equação perfeita para que os preços alcançassem o teto da meta de inflação de 4,75%. A meta era de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos de 1,75% a 4,75%. O primeiro semestre ficou marcado por uma super safra agrícola no Brasil, que favoreceu a produção e reduziu os custos dos alimentos. E mudamos de assunto para falar sobre saúde. A Secretaria Municipal do Rio descobriu uma doença raríssima com menos de 200 casos em todo o mundo. O divertículo gigante foi identificado pelo Hospital Municipal Salgado Filho, que fica na zona norte da capital, e ganhou destaque em congresso internacional. Os médicos relataram uma formação inflamatória na região abdominal do paciente, que é um homem de 62 anos e chegou na emergência do hospital com dores abdominais e perda de peso, alguns dos sintomas mais comuns do divertículo. Os problemas persistiam há pelo menos 2 meses. Ele foi operado no Salgado Filho e está plenamente recuperado. E mudando de assunto, falamos agora de passagens aéreas, porque o programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens a R$ 200, deve estimular a venda de 6 milhões de bilhetes em 2024. A previsão é de que o programa seja lançado ainda em janeiro. Nesta primeira fase, o programa pretende contemplar os aposentados e pensionistas que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos e os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. O governo federal negociou com o setor privado para que seja possível comercializar 6 milhões de bilhetes somente em 2024. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não costumam viajar passem a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão social. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também disse que tem a intenção de criar um Voa Brasil internacional para viabilizar a ida de estudantes ao exterior com bolsas. Para isso, o governo negocia com as companhias aéreas para viabilizar a proposta. Mais de 1 milhão de pessoas se cadastraram no programa Celular Seguro desde que ele foi lançado no dia 19 de dezembro do ano passado. Vamos conferir mais informações com o repórter Marcos Marinho. Além dos mais de 7 mil bloqueios, a ferramenta também atingiu a marca de 1 milhão de cadastros. As pessoas que sofreram com roubos e furtos agora podem bloquear seus aparelhos com apenas um toque. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar uma pessoa da sua confiança, que estará autorizada a efetuar os bloqueios caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado. Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site pelo computador. O Celular Seguro apresenta um botão de emergência que deve ser utilizado somente em caso de perda, furto ou roubo de celular. A ideia do aplicativo é que a pessoa que passe por algum problema tenha um mecanismo de bloqueio por meio de uma pessoa de confiança ou a própria que possa fazer essa restrição. Vale ressaltar que a ferramenta não tem a possibilidade do desbloqueio.
Ou seja, se você teve o celular roubado e faça o alerta, terá que entrar em contato com os bancos e a operadora para efetuar esse desbloqueio. Nos destaques internacionais, homens armados com fuzis e granadas invadiram um canal de televisão no Equador ao vivo, em um dia de terror, no qual o presidente Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno, ordenando aos militares neutralizar as quadrilhas narcocriminosas que intensificaram seus ataques. O presidente, de 36 anos, também ordenou às Forças Armadas executar operações militares para neutralizar cerca de 20 grupos do crime organizado. A situação gerou pânico em várias cidades. O comércio foi fechado. As aulas passaram de presenciais para o ensino à distância até sexta-feira. O Equador vive noites de terror há 2 dias depois da fuga de Adolfo Macias do presídio em que estava. Conhecido como Fito, ele é o chefe da principal quadrilha criminosa conhecida como Los Choneros. Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador deixou de ser uma ilha de paz para virar palco na guerra do tráfico. O país encerrou 2023 com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas. Confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. Além disso, os homicídios nas ruas entre 2018 e 2023 aumentaram quase 800%. Em nota, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades no Equador. Chile e Colômbia também expressaram seu apoio ao governo do Equador e rejeitaram a violência. Já o Departamento de Estado americano informou que o governo dos Estados Unidos está extremamente preocupado com a violência no Equador. A libertação de 34 prisioneiros políticos na Venezuela, em dezembro, renovou as esperanças para um grupo de ativistas dos direitos humanos. Uma comunidade se reuniu em Caracas para pedir a libertação de mais de 286 presos. Em dezembro, 10 americanos e 24 venezuelanos, detidos por motivos políticos, saíram da prisão como parte de um acordo que incluiu a libertação na Flórida de Alex Saab, apontado como laranja do presidente Nicolás Maduro e acusado de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Solicitou para meu esposo e para as 200... Peço para o meu marido e os 286 presos políticos que a Assembleia aprove uma lei de anistia, medidas humanitárias, um indulto ou apliquem o artigo 230. Um indulto ou que hagam valer o 230. Queremos que essa porta de liberdade seja aberta, que esteja totalmente aberta para os 286 presos políticos. Segundo as ativistas, 35 dos presos estão gravemente doentes. A troca de prisioneiros que levou à libertação de Saab foi resultado de negociações diretas do governo Maduro com a Casa Branca no Catar. O presidente do parlamento e homem-chave do diálogo, Jorge Rodrigues, garantiu que as conversas continuam. A Venezuela exige a suspensão de todas as sanções internacionais contra o país, já flexibilizadas pelos Estados Unidos, que pôs fim temporariamente a um embargo petrolífero em troca de condições para eleições livres este ano. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Daqui a pouquinho, às 11 horas, eu volto com mais notícias dessa quarta-feira para você. Até mais!